Gostaria de iniciar minha inserção nesse debate, me solidarizando com todas as vítimas do novo coronavírus, que já passam de mais de 80 mil no nosso país. Então, importante salientar isso por conta de uma necropolítica que vem sendo exercida paulatinamente por esse governo fascista e genocida. Um governo que pratica a política da morte, um paradoxo do que Foucault chamava da biopolítica, a política da vida. Dizer que todas essas 80 mil vítimas, mais de 80 mil vítimas, todas as vidas importam. Todas as vidas importam. Independente de classe social, independente de raça, de gênero, todas as vidas são importantes. Mas eu tenho certeza que isso não passará de uma nota de rodapé na história. Tudo vai passar, inclusive esse governo fascista. Por falar em história, eu gostaria então de iniciar o debate Foucaultiano a partir do que Foucault chama de a nova história. Foucault se insere dentro do chamado pós-estruturalismo, que defende que não existe uma linearidade na história. Muito pelo contrário, a história ela é feita de rupturas e de singularidades, e que cada momento histórico tem a emergência de forças, que ele vai chamar de imperativo histórico. Para nós entendermos então esse presente, por que as pessoas se arvoram em ir para as praias, shoppings, lotam academias, a pergunta talvez fundamental ou pujante seja, essas pessoas não amam o próximo, não têm amor ao próximo, não têm amor a si mesmo? A questão ela é muito mais histórica. As pessoas tendem a explicar pelo lado bíblico, cristão, fim dos tempos. Mas, na verdade, o que nós precisamos entender é que existem questões que são históricas e que nos constituem enquanto sujeitos. Então, eu vou trabalhar neste momento com dois conceitos Foucaultianos. O primeiro é de a priori histórico, que é um conceito muito caro a Foucault. O a priori é um conceito kantiano que significa que não prescinde da experiência, aquele conhecimento que independe da experiência. Então, Foucault ele toma emprestado de Kant este conceito e ele acopla a história. Então ele chama de a priori histórico. E esse a priori histórico é aquilo que nos define e que nos constitui antes mesmo de nós existirmos. É aquilo que nos define antes da nossa existência. São discursos, são práticas que nos definem. Talvez o exemplo mais clássico disso seja exatamente a questão da heteronormatividade, que nos define como os normais, como aqueles que devem seguir um padrão, um governo de condutas. Por exemplo, imaginem um casal que vai ter um filho. Hoje nós temos, ao contrário do século passado, nós temos as condições de determinar o sexo biológico da criança antes dela nascer. Imagine então que você faz o seu ultrassom e você descobre que se trata de uma menina ou de um menino. E aí qual é a primeira providência dos pais? Enfeitar o quarto de azul se for menino, rosa se for menino. Inclusive a ministra da Família, dos Direitos Humanos, a Damares, disse exatamente isso, que a partir de agora meninos vão usar azul e as meninas têm que usar rosa. Esse é determinado padrão do governo das condutas. Então imagina só, isso já foi definido antes da gente existir. Mas imagina só, na hora do parto, você enfeitou todo o seu quarto de azul e eis que nasce uma menina. O que é que você vai fazer? O discurso já nos definiu de que você precisa trocar tudo para rosa. Esse é o governo das condutas. Então dizer, por exemplo, que essas pessoas não têm amor ao próximo é perigoso. É perigoso no sentido que também existe um a priori histórico que nos define a partir, principalmente quando a nossa sociedade passa a ser uma sociedade urbana, industrial. Em que? O que nos define hoje enquanto seres humanos? Se você fizer a seguinte pergunta para alguém: quem é você hoje? Quem é o Marcelo? Quem é o fulano? Nós não conseguimos nos definir se não for através do que somos ou do que fazemos. Eu sou o Marcelo, eu sou o professor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a fulana, eu sou engenheira, eu sou... Então nós nos definimos pelo trabalho.
que é um a priori histórico, que existe antes mesmo de nós existirmos. Quando criança, já pensamos, quando eu crescer eu vou ser médico, quando eu crescer eu vou ser engenheiro, quando eu crescer eu vou ser professor. Ainda dentro da barriga de nossa mãe talvez já pense, esse meu filho vai ser alguém na vida, vai ser um engenheiro, vai ser um médico, vai ser alguma coisa importante. Então o que nos define hoje é o trabalho, é o que governa nossas condutas. Esse é o segundo conceito Foucaultiano que eu gostaria de trabalhar neste momento, que é o conceito de governamentalidade, o governo das condutas, aquilo que é definido como normal. Mesmo na pandemia, em que nós devemos, orientado obviamente pelos organismos internacionais de saúde, seguir este protocolo, ficar isolados, mas o trabalho não sai de nós. E como parte constitutiva do trabalho, nós temos o lazer. O lazer não é algo que vai lhe definir como sendo aquilo que vai fazer você descansar, mas ele é constitutivo do trabalho. Não à toa nós dizemos na sexta-feira, sextou! Mas por que sextou? Sextou porque agora você teve uma semana inteira de trabalho produtivo e agora você precisa descansar, repor energias para que você possa voltar na segunda-feira produtivo. Porque nós vivemos, segundo Eric Hobsbawm, a era do capital. E essas pessoas que foram para Mosqueiro, para Salinas, não é que elas não tenham amor ao próximo. Quem é que vai querer ver o seu filho morto, a sua mãe morta, o seu pai? Muito pelo contrário. Isso faz parte de um contexto, de um imperativo histórico que nos governa, que nos define e que nos constitui enquanto pessoas na atualidade. Talvez este seja o grande empreendimento de Foucault na atualidade. Definir quem somos nós hoje. Entender por que agimos de certa maneira. E é isso que a obra Foucaultiana nos permite, nos dá pistas de entender quem somos nós hoje e por que agimos desta maneira.